aceitar, tá bom? Vê se ela entrou online. Já tô online. Já. Agora você pede para mim te aceitar. Isso, pronto. Agora mesmo vai aparecer você aqui no Insta. Vamos lá, conectando, pronto. Tá certo? Eu acho que não. Peraí. Tua câmera. Isso, agora tá. Isso. Agora tá, não tá? Tá. Então, Espera que eu preciso... a entrar no Insta, você vai. Enquanto isso, nós vamos ver se já tá... Eu vou silenciar aqui no celular para eu poder ouvir só pelo fone, para não ficar confuso. Excelente. Isso. Nós tivemos problema semana passada com microfonia. O som do celular pode... Tá ecoando o som do celular para você? Não, tá ótimo. Não? Tá ótimo? Tá bom ainda? Deixa eu Então, enquanto as pessoas mudam, Fernanda, daqui um pouquinho eu vou te apresentar e vou ler o poema escrito pelo Oswaldo Montenegro, Metade. Então, nós já temos aqui 8 pessoas. Está tendo eco no meu som. Meu Júnior. O som da Fernanda está ótimo. Será que é o... feedback. É o meu, não mexe no seu não, Fernanda. Tá. O meu tá dando eco. Será que é aqui? E aí? Júnior, melhorou? Júnior, melhorou? Júnior, você que falou que tá dando eco? Então, nós já temos 11 pessoas no Instagram. Oi, Fernanda. Então, Fernanda é aluna de doutorado de São Paulo, lá aqui no Face. E o pessoal está entrando no Insta. E aí nós vamos começar a nossa conversa. Ó, tá repetindo sua voz, Sônia. Tá dando eco? Tá dando eco, Fernanda? Ó, ele falou, o Júnior falou nos comentários que tá repetindo sua voz. Não tem como mutar. Pega o celular. Tá repetindo? Uhum. Tá, é como se tivesse... Júnior, melhorou? Ô, Júnior. Então, você acha que é aqui, computador? Será que é no meu, o som do notebook? Pode ser? Você tem que diminuir, colocar aí do meio para baixo. Mas isso que é o meu? Peraí. Eu não consigo diminuir aqui no celular. Deixa eu ouvir só pelo fone, desligar o outro. Você tem que zerar o som do seu celular. Ouvir só pelo Para não dar eco. fone de ouvido. Tá? Tá os fones aqui de lugares. Eu vou tirar do notebook, eu consigo zerar e colocar no celular. Você me escuta? Claro. Sim. Sim. Desculpa. Tá dando eco ainda, será? Ótimo. O Júnior falou que tá ótimo, que resolveu. Então era eu. Eu sempre acho que é o meu, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Perdeu a poesia aqui. De novo. A gente sempre começa as nossas lives com poemas, né? Acho que você viu, Fernanda. E também tentamos terminar de uma forma leve. Esse tema, ele foge um pouco do que eu tenho discutido toda segunda-feira com os professores, né? Sobre as atividades remotas, educação à distância, alternativas para a sala de aula.
E nós estamos enfrentando aí um período muito mais difícil e nunca imaginado por nós. Eu hoje trouxe a Maria Fernanda, que é formada em psicologia na UFO. Conheci ainda graduanda, trabalhou na rede com a gente, na formação de professores, e aceitou o desafio de conversar conosco sobre os temas que os professores estão pedindo. Medo, frustração, ansiedade e proposta de superação. Então, nós não temos nenhuma receita, a gente sabe disso, mas esse bate-papo, nós queremos alimentar a esperança. Pode se apresentar, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, Sônia. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou psicóloga, eu sou formada pela UFO. Eu atuo tanto na área escolar quanto na área clínica. E é isso, eu preparei um pouquinho aqui para a gente falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre frustração nesse momento que a gente está vivendo. Então, acho que vai me ajudar muito. Nós estamos conversando aí há muito tempo sobre os nossos medos, né? E como superá-los, como a cada dia que a gente acorda, né? Nós temos agradecido aí por não ter sido contaminado por esse vírus maluco, desconhecido, e por estar tentando sobreviver ao isolamento e acreditando no isolamento, tá bom? Eu vou começar com um poema, enquanto os nossos amigos entram para a gente poder conversar. E o que eu escolhi hoje tem tudo a ver com o tema que eu e a Fernanda hoje vamos trocar com vocês. É Metade, do Oswaldo Montenegro, muitas pessoas vão lembrar. E ele começa assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta. Há um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que eu calo. E essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos insuportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais de uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer.
Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Então, Fernanda, seja recebida nessa tarde de segunda-feira com essas metades que somos, né? Metades. Metade medo, metade coragem, metade frustração, metade superação, metade ansiedade, metade nada de ansiedade. E eu tô doida para ouvir você e as propostas, né? De sobrevivência nesse tempo. Nós vamos conversar, pode ir tranquila. E eu queria que a gente começasse pela história do medo e da ansiedade, que andam coladas. Esse poema, ele fala muito sobre as nossas inconstâncias e sobre como é importante, né? Uma coisa para outra. Então, eu vou exemplificar um pouquinho, antes de tudo, falar um pouquinho o que é medo, o que é ansiedade, para a gente conversar sobre eles. Quando a gente está falando do medo, a gente está falando de uma emoção básica, que ela acontece principalmente quando a gente está diante a uma situação de perigo. A situação de perigo está aqui, no presente. A gente se percebe numa situação de perigo. Então, o medo vem. A ansiedade, o que vai diferenciar do medo, ainda é uma emoção também, e ela é uma emoção que ela é um medo do que vai acontecer no futuro. A gente não tem certeza. Ela é a incerteza, o medo daquilo que a gente não sabe, que pode vir a acontecer. Não é algo presente. E essas duas emoções, a gente vê as duas muito, muito constantes agora, nesse processo que a gente está vivendo. Só que, embora sejam emoções que não são tão agradáveis de sentir, é importante a gente olhar para elas e olhar para elas como se fossem emoções amigas, que elas estão aqui com um objetivo. O nosso cérebro entende. Como emoções amigas. Sim, como emoções amigas, porque elas estão aqui para nos ajudar, para nos proteger. Se a gente não tivesse medo, se a gente não tivesse ansiedade, a tendência era que a gente estivesse saindo para a rua, fazendo festa, se colocando em situações de perigo. Mas o nosso medo e a nossa ansiedade impedem que a gente faça isso. Então a gente se recolhe, a gente fica em casa. Elas estão aí com a função de proteção. Lógico que não de maneira exacerbada, porque quando a gente pensa na ansiedade de forma intensa, a gente percebe que tem uma grande liberação de cortisol, que faz no nosso cérebro, libera uma grande quantidade de cortisol. Isso faz com que a gente fique mais cansado, a gente fique sem energia e, portanto, mais vulnerável ao corona. Então, uma emoção que está ali para nos ajudar, para nos proteger, quando ela é em excesso, ela pode nos colocar em perigo. Só que isso, ainda que nos coloque em perigo, não é motivo para a gente falar, não vou sentir mais ansiedade, não vou sentir mais medo, meu Deus, para quê? Não, a ansiedade ela está aí, cumprindo um motivo, uma função. A gente só precisa aprender a conviver com ela para que ela não tome esse lugar além, para que ela não tome esse lugar de controladora da nossa vida. E eu não estou falando para a gente controlar a ansiedade, porque ela também não é controlada. Ela é nossa amiga, não tem como a gente controlar. É uma amiga incômoda, tá aí. A gente precisa aprender a lidar com ela, conviver. Entendendo que em alguns momentos ela vai vir e em outros ela vai embora. Então, Fernanda, você está trazendo alguma coisa muito nova, inclusive para mim, né? Que é a história de ser amiga do medo e da ansiedade. Isso para mim é muito novo, porque amigos a gente quer perto, a gente trata bem. E eu sempre tratei o medo e a ansiedade e quero eles longe, sabe? E você está me fazendo pensar sobre um outro olhar. Sim, Tratá-los. a questão da ansiedade, quanto mais a gente tenta mandar ele embora, quanto mais a gente fala para ela, ou fala pra gente, não é pra gente estar sentindo aquilo ali, mais forte ela fica.
a tendência é que ela crie residência aqui dentro da gente. Quanto mais a gente odeia, quanto mais a gente tente falar, não, não posso estar sentindo isso. A tendência é que ela se intensifique, que ela fique ainda mais constante. Porque aí ela vai entender, nossa, não tá me querendo aqui, sinal que ela está em perigo mesmo. Vou ficar. É quase esse processo. Ai, Jesus. Como é que a gente pode fazer, Fernanda? Por exemplo, se a gente for pensar nas questões que estão sendo colocadas pelos professores, sobre os medos e a ansiedade de ser um bom professor em tempos de pandemia, ser um bom professor online, remoto, na EAD, em todas essas possibilidades que o Estado e as universidades nos apontam. Aí a gente vai partir para um campo aqui, que é um campo de produtividade, que está muito relacionado ao sistema com que a gente vive hoje. Porque o ser um bom professor é um conceito muito amplo. Porque o que é ser um bom professor, né? E isso vai se ampliando. O que é ser um bom professor presencial? O que é ser um bom professor EAD? Vai variando aí. Mas é importante a gente olhar para o contexto que a gente está hoje. Ter um pouco mais de paciência com o nosso próprio tempo de evolução nesse contexto que a gente está hoje. Porque a gente está num contexto em que não dá para a gente ficar exigindo da gente o nível de produtividade que a gente tinha antes, no mundo que a gente vivia antes. Porque era um mundo diferente. Era um mundo que exigia mais da gente. Agora a gente está sendo atravessada a todo instante por medo, por tristeza, por raiva, por ansiedade. E isso vai atrapalhar. E aí é quase que injusto com a gente mesmo exigir determinados níveis de produtividade, de produção, em meio a esse tempo que a gente está hoje. Em meio a tudo que está acontecendo, sabe? Em meio a tudo que está nos atravessando. É importante a gente sempre validar aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente consegue. O professor que a gente consegue ser hoje, a pessoa que a gente consegue ser agora. É importante olhar para essa pessoa e validar essa pessoa, conhecer. Sim. A Solange coloca uma questão aqui para nós, Fernanda, me fez. Eu penso que a tradução de ter medo e ansiedade como amigos são porque são mais tranquilos lidar com amigos, né? Mais tranquilo lidar com amigos do que com inimigos. É isso, Fernanda? Sim, sim. Até porque a gente não teme um amigo. A gente não vai ter medo, a gente não está indo para uma batalha enfrentar um amigo. O medo, quando a gente pensa no inimigo, a gente pensa na batalha, a gente tem que correr, lutar com essa ansiedade. Mas quando a gente pensa deles como uma emoção, como amigos que estão aqui para nos ajudar, fica mais fácil de conviver. Porque eles estão aqui com a gente para nos fornecer aquilo que a gente precisa. O problema é quando a gente sente de forma exacerbada. Problema sim, né? O problema. Então, tem alguns jargões que nós conversamos que está em voga, né, toda hora. Isso vai passar. Tenha paciência. Precisamos ser mais generosos conosco e com os outros, né? E daí? Isso parece muito abstrato para esse tempo que exige posição. Sim, é muito abstrato e também não fala nada. Tá, isso vai passar. Tá bom. E aí? Quando vai passar? Que momento? De que forma que vai ser quando vai passar? Eu achei que era muito final de maio, viu? Achei que em junho ia ter balada, ia ter festa. E fui enganada. É muito abstrato. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar, não, gente, não vamos mais pensar em coronavírus. Eu quero agora que todo mundo pare de pensar em coronavírus. Será que todo mundo vai parar de pensar? Não vai. A tendência é que a gente pense mesmo. Tá falando para não pensar? Então eu vou pensar sim. Agora que eu vou pensar, mais ainda. Porque... E aí isso só vai intensificando tudo aquilo que a gente sente. Tá, vou ser mais generosa comigo, mas tá, como? De que forma? Como que eu vou fazer isso? A gente, por ser uma situação nova, por ser um momento em que a gente nunca viveu,
A gente ainda está desenvolvendo os recursos para poder lidar com isso, os recursos psíquicos. O primeiro recurso que a gente tem aí é o medo e a ansiedade. Tá, veio, porque é uma situação de perigo. Temos esse recurso aí, mas não é o recurso mais saudável. Mas ainda temos e precisamos reconhecer que eles estão aqui com a gente. Mas a gente pode ter outros recursos. A preocupação que a gente vai ter é uma preocupação que vamos ter. Teremos, ficaremos preocupados. Mas a gente pode desviar nossa preocupação, dar um enfoque maior naquilo que a gente tem controle. A gente não tem como agora pegar o coronavírus pela mão e bater nele e aí simplesmente não ter mais coronavírus. Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente pode controlar aquilo que a gente consegue. O que a gente consegue controlar hoje? A gente consegue não sair de casa, a gente consegue se cuidar, a gente consegue, se precisar sair de casa, lavar as mãos, usar uma máscara, a gente se isolar, não ficar tão perto ali das pessoas. Isso é uma forma de controle. A gente pode se preocupar com isso, desviar nossa preocupação para esse ponto. Então, para nós professores, uma coisa que tem acalentado muito a minha alma são os filmes, as poesias, as músicas. Eu assisti recentemente um depoimento da Zélia do Can, depois vocês assistem. Ela deu uma aula de como nós podemos nos importar com os outros, principalmente nós que somos influenciadores de pessoas. Os políticos, né, de forma geral, e nós, né, em relação às nossas crenças. Uma coisa que tem me incomodado muito, Fernanda, acho que os professores também gostariam que a gente conversasse sobre isso, é a naturalização da morte. 15 mil pessoas, sexta-feira, brasileiros, desconhecidos ou não, pai de amigos ou não, tem me incomodado muito. Muito, muito, muito. É muita gente. É muita gente. É muita gente e pela forma como está sendo divulgada, todo dia morrem 800 pessoas. E aí, pela forma como isso vai sendo recebido pelas pessoas, parece que 800 vidas não é nada. É só número. É quase como se não existissem pessoas dentro desse número. Porque fica difícil a absorção. Tá, 800 pessoas, mas quem são essas pessoas? Parece que é esperado que atinja dentro de casa, que atinja na família, que atinja conhecidos, para que a pessoa possa sentir que não é só número, que é alguém ali. É importante que a gente fale que sim, a morte é um processo natural, o processo de luto é um processo difícil, mas para ele ser saudável é necessário que a gente aceite as mortes que acontecem, mas a forma como tem sido feita não é um processo de luto, é só aceitação. Já tá, 16 mil mortos, ok, de boas. E não tá de boas, não é ok. São 16 mil vidas que se foram. E aí a gente junta de novo a falta do medo, a falta da ansiedade, a falta dessas emoções que são aí essenciais para a gente, que estão sendo irrelevantes para determinadas pessoas, seja por falta de conhecimento, seja por falta do entendimento mesmo do que é. Essas coisas têm mexido conosco, né? Nos depoimentos que assistimos na televisão, ou quando precisamos sair de casa. As pessoas parece que estão com muita dificuldade de entender o momento que nós estamos passando. Então, nós temos hoje duas preocupações. Com as pessoas que são simples e não têm conhecimento, e com as pessoas que têm conhecimento e ignoram o perigo. Isso também é uma importante a realidade. gente falar do governante que está aí, né? É necessário a gente falar do presidente, não tem como. Um presidente que está aí e está relativizando uma doença que está matando milhões e que para ele é só uma gripezinha ainda. E isso, de certa forma, influencia aqueles que ainda o seguem. Influencia, porque se aquela pessoa que está ali, que os outros têm como referência, está dizendo que não é nada, então não vai ser nada.
E não adianta vir médico, não adianta vir especialistas no assunto para poder falar, porque a referência está ali, dizendo que não, dizendo que está ok, sair de casa sem máscara, abraçando as outras pessoas, abraçando, fazendo parte de manifestação. Então, a referência está ali, ele está indicando que está ok. Então, se o presidente pode, por que a população não vai poder? Então, eu fico aqui com as nossas questões de medo, frustrações, ansiedade, tentando focar nos professores, né? Que são nossos aliados sempre e que estão nos perguntando como superar, como acordar de manhã e enfrentar o novo, seja uma atividade ou uma proposta do Estado de Minas Gerais, que começou hoje, né? Que são as aulas online, e isso está gerando medo. E você falou que o medo e a ansiedade são emoções. E a frustração por eu não dar conta de resolver determinada tarefa que é me solicitada. A frustração de Não conseguir realizar determinada tarefa que me é solicitada. Porque você coloca o medo e a ansiedade como emoção. Sim, o medo e a ansiedade são emoções necessárias para esse momento. E quando a gente está falando sobre frustração, principalmente sobre a frustração de não saber lidar com o que está acontecendo, a gente precisa falar sobre adaptação, sobre o novo que a gente está tendo agora. Por ser algo novo, exige com que a gente se adapte a ele, com que a gente entenda primeiro o que está acontecendo, com que a gente busque informações sobre o que é, e para não acontecer uma culpabilização daquilo que a gente não consegue. Da gente voltar isso para a gente. O governo do nada fala, não, vocês vão ter que dar aula à distância. E joga, se vira para a gente, para os professores. Tá, mas ele não tinha que ter feito algum tipo de preparação para os professores, alguma coisa além, para que os professores pudessem ter condições para poder enfrentar isso agora. Porque a sensação que eu tenho é de que a gente foi deixado sozinhos pelos representantes aí. A sensação que eu tenho é que os professores estão ali e eles que vão sozinhos resolver como fazer. E aí isso gera uma culpabilização, isso gera uma culpa de algo que não é nosso, de algo que não é nosso e que nos é colocado. É importante a gente se adaptar ao novo processo, buscar formas ali de se adaptar a isso tudo que está acontecendo, para que fique mais fácil da gente poder lidar, para que fique mais simples, para que não seja essa coisa além, sabe? Uhum. Então, eu estou vendo a proposta das minhas lives como um processo de formação humana e profissional. E até porque elas são sistematizadas, são pensadas com profissionais, é toda segunda-feira, às 18 horas. Nós temos 50 minutos para pensar na gente, na nossa profissão. E uma coisa que a Solange, de novo, está contribuindo muito aqui, que para a gente ser aceito hoje como um bom professor, que foi aquela nossa conversa inicial, passa pela avaliação do outro. Né? Inclusive, as lives estão sendo avaliadas por milhões de pessoas, profissionais ou não. E quando a pessoa fala que está bom ou que não está bom, ela passa pela avaliação e não mais a minha avaliação. Né? E aí, nesse período, eu, você, nós, professores, nós estamos aprendendo a autoavaliar e a autoconfiança. Porque se eu perceber que eu não estou contribuindo, eu não apareço mais nas segundas-feiras, às 18 horas, para incomodar as pessoas.
Então, a autoconfiança com a autoavaliação, ela é muito importante nesse momento. Ela faz os professores renascerem. Eu consigo, não é aquilo que o Estado quer, é o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer é respeitar o outro, é ouvir o outro. E esse é um processo que eu vejo que nesse período ele está melhor que antes, Fernanda, porque a gente está tendo tempo, o tão desejado tempo da correria, lembra disso? Agora a gente está tendo tempo, porque aprender precisa de tempo. Eu preciso de tempo para pensar no que você está falando, no que você está trazendo, e reelaborar isso internamente. E depois de reelaborado, eu tenho que agir. Não é isso? Sim. Então, e aí, assim, Quando você vai falando sobre o novo, sobre esse processo assim, de adaptação, é importante que esse seja um processo compartilhado. Não é só um professor que está tendo dificuldade de ligar o computador, de se colocar de frente a uma câmera. Não é só um professor que está com esse sentimento, são vários. E quando essa dor ela é compartilhada, quando essa dificuldade ela é compartilhada, fica mais fácil de lidar. Porque a gente não se percebe sozinho enfrentando uma dificuldade. É todo mundo ali enfrentando a mesma coisa. E isso, seja pela dificuldade de dar aula, seja pela dificuldade com tudo que está acontecendo agora. É algo que é compartilhado. A gente pode falar sobre isso, sobre aquilo que está incomodando agora. E falar com alguém que vai estar disposto a ouvir, com alguém que vai estar disposto a acolher. Se a gente olha para alguém que está sentindo a mesma coisa que a gente está ali, buscando formas de se reestruturar, a nossa tendência é fazer o mesmo. A nossa tendência é se engajar com aquela pessoa. então essa história que o Juliano fala muito de aproximar de pessoas que me deixem para cima, isso funciona. Porque a sensação... Pois é, o que é isso, né, na prática? Nós convivemos com seres humanos. E tem pessoas que são muito negativas. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Aí você pergunta, tá tudo bem? Mais ou menos, estou levando. E tem outras que estão na miséria. E você liga e fala, eu estou bem, eu acordei muito mais animado. Hoje vai ser um dia melhor que ontem. E parece que isso é o que chamamos de energia positiva. É isso, Fernanda? Depende. É importante. A gente está perto ali de pessoas que estão tão felizes, que estão ok, assim, em relação à vida. Só que em determinados momentos a gente está ali não tão bem e perto de pessoas muito felizes, a tendência é que a gente se frustre com a gente. A gente olha para o outro muito feliz, muito contente com tudo que está acontecendo. Olha para a gente e pensa, nossa, mas eu tenho tudo, por que eu não consigo ficar dessa mesma forma que essa pessoa? E, de novo, uma culpabilização do eu. Porque a gente vai desconsiderando que cada pessoa é um ser individual e que vai se sentir em relação à vida de formas diferentes. Não dá para a gente desconsiderar isso. Não dá pra gente desconsiderar que em alguns momentos a gente não vai conseguir dar tão bem. E que tá bom, ok, tudo certo com isso. Às vezes é necessário a gente olhar pra gente mesmo, olhar para as nossas tristezas, olhar para as nossas angústias, validar, nos permitir sentir aquilo que a gente está sentindo. Porque senão as pessoas felizes sempre vão ser um modo evitativo. Um modo evitativo das sensações que a gente está sentindo. A gente não vai lidar com elas, a gente vai estar fugindo de novo daquilo que a gente sente. Eu tô triste, então eu vou ali ficar junto com as pessoas muito felizes, que daí eu vou ficar feliz também. E aí não olha para nossa tristeza, não olha para aquilo que a gente está sentindo, não mergulha realmente naquilo que a gente sente. E aí a gente vai estar sempre fugindo da gente mesmo. Então, fugir não é bom. Temos que enfrentar o medo e a ansiedade. De novo, depende. Depende.
Essa Às vezes fugir pode ser a psicologia e o solução. depende Às tá vezes fugir muito não. a metade do Oswaldo Montenegro, né? Ora sou vulcão. É as nossas inconstâncias. É porque, novamente, cada pessoa é um ser individual. Às vezes a melhor solução para a gente é não encarar o problema. É aquilo que a gente dá conta. Vou forçar alguém que não dá conta a encarar o problema? Não vou. Às vezes é aquilo que a pessoa consegue. Nem sempre o enfrentar tudo, enfrentar tudo a todo instante, é o modo mais correto, o modo mais saudável. Não estar bem, tá tudo bem também. É isso? Sim, Isso tá tudo aqui bem uma tá também, a colocando gente aqui não para precisa nós, saber. né? O povo está aqui comentando muito, né? Oi? Tá ouvindo? Deu uma leve Tá, Fernanda? travada, uma leve Não? caída. É Algar, né? A nossa Algar ajuda muito. Meu Algar, seu também. Vamos lá, senão ele desliga a gente. A gente não pode reclamar que cai. Então vamos lá. Essa história eu também tenho aprendido muito. Olha, hoje eu não estou bem e vocês têm que me aceitar. Porque a gente também cria estereótipo dos outros, né? Nossa, que pessoa forte, nossa, que pessoa. Mas você não sabe o íntimo dessa pessoa, o interno. Como é que foi a noite de ontem? Quais foram suas dores? E aí, assim, em relação às propostas, para os professores, tem me angustiado muito. Porque tudo que nós negamos e que defendemos para todos está voltando a ser para a minoria. Porque não são todos os professores que estão nos acompanhando. Não são todos os professores que vão ter a possibilidade de repensar e olhar hoje para a tristeza, por medo, e falar, vocês são meus amigos, né? Eu não pensava assim, viu, Fernanda? Vou ter que reelaborar isso, né? Trazer elas e tratá-las bem, né? Acho que vou aprender muito hoje. E aí, assim, estou aprendendo que o medo é necessário e ele me faz enfrentar a vida, né? Que é uma emoção importante. E eu fico aqui, né, com tantas questões que os professores estão colocando. Quando falamos de educação para todos e que todos pudessem ter acesso ao conhecimento, nós vamos, depois da pandemia, que a gente já não sabe quando vai acabar, o online vai estar muito presente. E hoje caiu a ficha, infelizmente, você está rindo, né? Que eu estou com medo da proposta da educação domiciliar, eu estou com medo da escola sem partido, embora já tenha sido, né, divulgado, discutido tanto, mas eu estou com esses medos que compartilho com os medos dos professores da escola básica, porque a pandemia foi um presente para as propostas neoliberais. Né? Sim, sim, sim. E é um projeto de desmonte da educação, um projeto de elitização ainda mais dessa educação, porque é um conceito muito abstrato a gente pensar que é possível um pai, durante todos os dias, ou uma mãe, na parte da manhã ou na parte da tarde, sentar com o filho ali 4 horas e ensinar todo o conteúdo que é ensinado nas escolas. Como que vai ser esse processo? Será que esses pais vão ter realmente esse tempo para poder ensinar esses filhos? Como que vai ser essa abstração do conhecimento? É algo que parece que está muito num campo ali ilusório. E para mim vai muito para esse lado de desmonte, de elitizar ainda mais aquilo que já é elitizado. De colocar a educação para um campo só de pessoas. E a gente tem aí apoiadores desse projeto, e aí é necessário a luta. Vai, Nesse,
Uma outra luta, nós vamos ter que pensar num outro jeito de lutar. Porque nós também estávamos, de certa forma, acomodados, né? Eu acho que os professores precisam urgentemente se unirem e trazer, né, acalento para outros professores, no sentido de dizer, no presencial nós não tínhamos escolas para todos, mas agora a minoria dos brasileiros estão tendo acesso. Se antes a gente ficava achando que atendia a todos, agora a gente tem certeza que o todos, não vou usar uma expressão vulgar, mas ele escafedeu-se. Todos. Eu estou tentando. A palavra inclusão, a palavra tantos conceitos, tantas concepções que nós trabalhamos durante muitos anos foi por terra. E aí nós vamos ter que criar outras ferramentas nesse momento, né? Sim, Como criar enfrentar? recursos, estratégias para poder enfrentar tudo isso que está acontecendo, para poder encarar de frente. Porque essas pessoas que estão aí apoiando esse desmonte da educação é uma classe privilegiada e é uma classe privilegiada menor. A gente tem mais pessoas que precisam da inclusão à educação do que essas pessoas que estão aí lutando para que isso não aconteça. Então, é recolher forças, porque a gente é a maioria. A gente é a maioria e é necessário que a gente entenda isso. É necessário que isso seja o gás ali, propulsor, para que a gente vá. Porque nós somos maioria, nós temos que lutar pela educação, por aquilo que a gente está ali, acreditando que é possível. Porque se a gente continuar no mesmo movimento de que o Bolsonaro está ali, a ministra Damares está ali, aquele outro ministro da Educação está lá também, então tá ok, de boa, estou muito tranquilo com isso, é assim mesmo. Não, a gente tem formas de lutar, tem formas de protestar, ainda que a gente esteja em casa, ainda que a gente esteja aqui. A gente pode cobrar por aquilo que a gente acredita, ainda que online, ainda que de longe. Eu estou achando que as nossas lives, elas estão no sentido que você está falando, de protesto, mas de não desisto. Eu acredito em vocês, acredito em mim, né? E a forma como nós estamos lidando com as propostas, mesmo que seja de forma doce, leve, sem xingar essas pessoas que estão no comando, porque isso não adianta mais, que durante um tempo, eu que sou da geração de 60, xingar os comandantes era uma ofensa muito grande. E eles saíam. Não precisava nem de impeachment. Xingar eles, ou a mãe deles, era... Hoje, isso não funciona mais. Hoje, precisamos ter conhecimento para convencer o outro. Argumento. E o argumento, ele só vem com estudos, né? Estou muito feliz, Fernanda, com essa nossa conversa. Eu sempre soube, né, que você seria uma excelente profissional no seu canto, né? E agora nos nossos campos, né? Olha, você hoje está tendo uma visibilidade grande. Tem gente aqui entrando de todos os estados aí que eu já trabalhei. Tem colegas seus da rede, né? Torcida. E tem algumas professoras aqui que estão se manifestando no sentido da frustração que a gente tanto falou, mas eu queria muito, né, que a gente conversasse um pouco aí sobre as suas anotações, sobre seus rabiscos, que conversamos durante a semana. Como é que, sem ser receita,
porque cada ser humano, você já explicou que tem um jeito próprio e ele vai descobrir seu jeito e reagir. Mas quais as propostas que a gente poderia sugerir como superação? Que não são receitas, mas que a gente podia estar pensando junto. Até quando você fala superação, parece que a gente está vencendo aí um inimigo, que é o medo, que é a ansiedade, que é a frustração. E acho que a melhor forma que a gente pode pensar não é nem a superação, mas é como lidar com isso tudo que está acontecendo. E a gente pode lidar, como eu já falei, voltando para o controle das coisas que a gente tem. A gente tem controle sobre determinadas coisas, nos empenhar nesse controle que a gente tem, voltar para o autocuidado. Eu acho que o autocuidado aqui, ele é um dos principais fatores. Porque quando a gente cuida da gente aqui nesse processo, a gente cuida do outro. Quando a gente derrama um pouco de amor pra gente, a gente se olha e consegue se cuidar, consegue se perceber aqui como um ser digno de amor, digno de cuidado, digno de carinho. Esse amor que a gente leva pra gente volta pro outro. E quando a gente se cuida, a gente se permanece em casa, a gente não tá só fazendo isso pela gente, a gente tá fazendo pelo outro também. E esse autocuidado, ele não precisa ser, eu vou cuidar todos os dias e me abraçar. Não é isso. Mas o autocuidado pode ser levantar da cama, tomar um café, tomar um banho, fazer um exercício físico durante o dia, assistir uma série, assistir um filme, ler um livro, ver vídeos aleatórios, não se entupir de notícias o dia inteiro. Porque quando a gente está ali vendo jornal o dia inteiro, é como se ligasse um alerta na nossa cabeça constantemente dizendo: você está em perigo. Você está em perigo, você precisa correr, você precisa fazer alguma coisa, você está em perigo. Então, quando a gente vai buscando formas de sentir alívio, de sentir prazer, ainda que a gente esteja em meio ao caos, fica mais fácil. Para que não seja só algo pesado, só algo que estamos correndo perigo, precisamos fazer alguma coisa. Mas voltar para a gente, voltar para a nossa própria construção desse processo. Faz sentido? Difícil, mas faz. Acho que cada um de nós que estamos te escutando, na nossa sabedoria, vamos ter que reformular, né, alguns conceitos, porque eu tenho muita dificuldade de tratar o medo e a ansiedade como amigos, tá? Vou fazer o dever de casa, vou tentar tratar. E se não conseguir tratar as emoções como um amigo, tratar a gente mesmo como um amigo. Olhar para o teor dos pensamentos que a gente está tendo. E se questionar se esses pensamentos que você constantemente se diz, que você constantemente está ali pensando, se você teria coragem de falar para algum amigo. Se você teria coragem de falar para alguém que você ama. Determinadas cobranças, determinadas pensamentos disfuncionais mesmo. Se questionar se seria algo que você diria para alguém que você gosta. E se você não diria para alguém que você gosta isso, talvez você não devesse estar dizendo para você mesmo. Então, você está trazendo uma coisa bacana agora, no final, que é os meus pensamentos, né? Os pensamentos de cada um, ele constrói e ele destrói. É isso? Fernanda? É porque... Ei, psicologia! Vamos lá! Tudo é porque... culpa da mãe. Tudo é culpa da mãe. Eu fico indignada. Quando eu era adolescente, eu rejeitei muito a psicologia, porque... E depois que eu fui mãe, nossa, eu criei tão bem minhas filhas, a psicologia bem fala que tudo é culpa da mãe, sabe? Ela é filha da mãe, essa psicologia. Vamos lá. Não, mas é porque entender os pensamentos, podem ser construções, os nossos pensamentos, sim. A gente vai construindo eles durante a infância, a gente vai aprendendo a nos tratar a partir da forma como a gente é tratado. Por isso que em alguns momentos pode surgir mesmo, foi a forma como a sua mãe falou para você, e daí você internalizou e começa a se tratar assim. Porque, de certa forma, quando a gente está crescendo,
a gente vai vendo como o outro vai tratando a gente. Se o outro está tratando a gente de um jeito não tão bom, a tendência é que a gente trate a gente dessa mesma forma também. Que a gente se cobre, que a gente fale coisas que a gente não falaria para alguém que a gente gosta, para alguém que a gente ama. Então, é olhar para os pensamentos que a gente está tendo, olhar a intensidade que esses pensamentos estão vindo, porque quando a gente está ali pensando coisas disfuncionais, vendo a realidade a partir de uma lente totalmente suja, borrada, a tendência é que o medo se intensifique, que a tristeza se intensifique, que a raiva se intensifique, porque a gente vai vendo não pela realidade em si, mas por essa lente aí que a gente está usando, que é uma lente que não está limpa. É uma lente que está atrapalhando a gente de ver as coisas como ela realmente é. O Jean está perguntando, seriam os pensamentos automáticos? O povo aqui está delirando, viu, Fernanda? São os pensamentos automáticos. Sim, esse tá certo. Ele São teve os aula, pensamentos né? que vêm. Os pensamentos automáticos são os pensamentos que vêm com muita frequência, rapidamente, e geralmente eles são pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que não correspondem à realidade. Eles atrapalham. Eles atrapalham. Mas não é nessa tendência de que vou destruir os meus pensamentos. Pensamentos automáticos. Não tem como, né? Não tem como. A gente pode tentar modificar um pouco a forma como a gente pensa. Trazer provas concretas para esses pensamentos que estão aí, que são disfuncionais. Buscar algo concreto para que a gente possa argumentar com eles. E aí fica uma conversa de você com você mesmo, ali se argumentando para poder ficar mais fácil, para poder ficar mais simples de lidar com tudo. Eu acho que é importante a gente entender também que vão ter dias que vão ser mais difíceis que outros. Vão ter dias que a gente não vai querer fazer nada, a gente não vai sentir propósito. E é importante a gente ter paciência com a gente ter paciência com o nosso próprio tempo, com as nossas próprias dificuldades, com aquilo que a gente tem aí para poder enfrentar. E, de novo, não é porque a gente está aqui enfrentando isso solitário, dentro de casa, isolado do mundo, que a gente precisa enfrentar isso sozinho. A gente pode entrar em contato com pessoas, a gente pode conversar com alguém que está passando pelo mesmo que a gente pode estar ali compartilhando as nossas dores, falando sobre aquilo que machuca. Porque quando a gente dá voz à dor, a gente... É quase como se a gente tirasse um pouquinho ela de dentro da gente. Que a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo. A terapia é um excelente meio de tirar a dor. Sim. Sim? Sim. Sim, de novo. De novo a psicologia. Então, vamos lá. Fernanda, eu vou te colocar... vamos lá. Tem a Solange, que contribui muito aqui com as nossas questões. Ela está no Face e tem muita gente também no Instagram colocando a importância de pensar outros temas para nos conhecer e para nos posicionar. Por isso que de vez em quando eu interrompo as lives que seguem, né, com professores e trago um profissional para ajudar a gente a pensar. A Solange está sugerindo para a gente ampliar essas questões para a religião, para a política, para a ciência, né? E o que estão fazendo com os cristãos? O que estão fazendo com a ciência? O que estão tentando fazer com os professores? Com a escola, né? Aí ela está sugerindo uma live dessas, dia desses, né? Se a Solange acompanhou aí um pouco da nossa trajetória nessas 5 lives, nós estamos tentando, desde a primeira, que eu chorei muito, né? Ao rever vocês depois de um período tão grande, nós estamos tentando
Porque à medida que eu discuto ciência, política, religião, eu me mostro quem eu sou e no que eu acredito. E nós vamos nos percebendo que ser humano eu sou, que ser humano eu quero ser e quem eu quero construir, Fernanda. Eu acho que essa tem sido as minhas percepções, né? Eu, às vezes, me desanimo e o que me anima, o que me faz estar aqui é acreditar no ser humano. Senão eu já tinha desistido, né? Nós tivemos o exemplo do artista que suicidou porque desacreditou no projeto de humanidade, né? Ele deixa uma carta falando que o projeto de humanidade não deu certo. Eu, assim como muitos amigos dele, sou bem covarde para dar fim na minha vida nesse momento. Eu ainda acredito no ser humano e acredito na nossa capacidade de rever essas questões, né, que a Fernanda tem colocado tão bem aqui. Fernanda, falta 5 minutos para o Instagram fechar. Então, se você quiser despedir, falar alguma coisa, eu te agradeço muito, foi muito bom, né? Eu tinha certeza, quando a Gabriela sugeriu fazer uma live com você e o Nicolas, eu tinha certeza que ia ser muito bom. Antes de você despedir, porque pode ser que a gente seja interrompida aí pelo tempo, eu queria aqui hoje abraçar o Júlio, hoje é aniversário dele, né? E ele está sozinho, está na idade de risco, assim como eu, está em Arcos. Nós vamos fazer uma live segunda-feira, vocês já estão convidados, e nós vamos continuar a discutir propostas online, remota, materiais pedagógicos, e de vez em quando a gente vai parar, porque não é parar, mas fazer algumas reflexões iguais essas, Fernanda, que nós temos aqui, tá bom? Um beijo grande, muito obrigado, né? Muito feliz em ter te conhecido ao vivo e a cores, ter podido te abraçar, cantar parabéns, né? Então, assim, muito, muito, muito feliz com a profissional que você se tornou. Muito obrigada, Sônia, pela oportunidade desde lá da rede, da oportunidade de acreditar, né, em mim como bolsista e de acreditar aqui agora também. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui do seu lado, falando com você. Para mim, é um momento muito, muito importante, muito, muito especial. Eu fico muito contente e eu agradeço também todo mundo aí que acompanhou, todo mundo que esteve durante 50 minutos nos ouvindo falar. Viu tanto que é rápido? Passa muito rápido, eu nem falei metade mas se você eu quiser fico dar uma olhadinha nas suas anotações e ver coisas importantes que não foram ditas. Não, eu acho que a gente falou o essencial que precisava ser dito aqui hoje e retomar que a gente precisa cuidar da gente, que a gente precisa cuidar da gente, porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Isso, para mim, é o que sintetiza um pouco tudo isso. Voltar o cuidado para a gente, porque aí a gente vai estar cuidando do outro. Então, essa sua fala insistente, né? Cuida de você, que você estará cuidando das pessoas que você ama, vai ser sua marca, a marca dessa live de hoje. Cuide de você, cuide de você. Será nosso mantra, tá, Fernanda? Porque precisamos, não sabemos quando isso vai acabar e cada dia precisamos estar melhor e com pessoas, né? Quando eu insisto com a psicologia, pessoas que nos fazem bem. Você é uma pessoa do bem, tá bom? Um beijo Obrigada, grande. Sônia. Muito, muito obrigada por partilhar os conhecimentos acadêmicos conosco, né? E essa insistência nossa aí de cutucar a psicologia, né? Isso é muito bom. A gente faz isso na terapia também, né? Quem faz terapia há muitos anos e muda de terapeuta,
também cutuca os terapeutas, sabe? Acho que eles se sentem desafiados com as nossas questões, com as nossas individualidades, tá bom? Gente, um beijo. Nós vamos encerrar por aqui. Parabéns, Júlio. Segunda-feira nós estaremos de novo aqui às 18. E, Fernanda, foi muito bom. Quarta-feira, gente, não esqueçam da hashtag no Face